gente vai percorrer conjuntivo. Esse assunto agora que a gente vai falar, finalizar ao longo da semana, é na verdade sobre os órgãos linfóides. E a primeira coisa que eu tenho aí para perguntar é o que o órgão linfóide tem a ver com o sistema imune? Alguém tem ideia? Eles armazenam as células de memória, os órgãos linfóides. Produção e amadurecimento e maturação de linfócitos. Isso é o órgão linfóide. O que mais? E o que ele tem a ver com o sistema imune? Os linfócitos participam da produção de anticorpos. Linfócito de linfoblasto plasmócito. Isso mesmo. Então, na verdade, a gente está falando de um sistema que é o nosso sistema de defesa, né? Sistema imune, e que tem participação direta os órgãos linfóides, porque é exatamente isso que o pessoal falou. São locais, os primários, onde a gente tem aí a produção de linfócitos pré-T e pré-B, e os secundários, onde eles já estão prontos, amadurecidos, e vão povoar esses órgãos. E a briga com o antígeno vai acontecer, né? Então, quando a gente olha sistema imune, tem tudo a ver com órgãos linfóides, né? E aí a gente tem um conhecimento prévio, o que seria um antígeno? Um corpo estranho. Externo, interno, ou pode ser os dois? Os dois. Então, um externo pode ser uma bactéria, um vírus, que é detectado por células imunes como uma coisa estranha. Ele faz parte do corpo. Mas ele pode ser interno. O que seria, por exemplo, um antígeno interno? Uma célula tumoral? Uma doença autoimune? Que o sistema imune reconhece como estranho. Até hoje a gente não sabe ao certo o que acontece, né? Então, o antígeno é qualquer coisa estranha que o sistema imune reconhece. E ele vai aprender a fazer esse reconhecimento. A gente vai ver. Quando a gente fala em defesa, as células imunes participam. Quem são essas células imunes? Linfócito T, linfócito B, macrófago, o que mais? Eosinófilo, neutrófilo, basófilo, mastócito. A gente já viu algumas delas. São células imunes, né, do sistema imune. Aqui a gente vai falar muito mais de linfócito. Por isso que os órgãos são chamados de linfóides, dependendo do número de linfócitos, né? Mas a gente não pode esquecer que existem outras células que trabalham com os linfócitos. Tudo bem? Então essas são as células imunes que a gente vai voltar a falar, mas predominantemente linfócito T e B, que participam da resposta imune, que é chamada de resposta imune específica, adaptativa. A gente não nasce com essa resposta imune. Tudo bem? A gente nasce com a inata, não com a adquirida, né? E a gente vai falar dessas duas diferenças entre uma defesa inespecífica, que a gente nasce, e uma defesa específica, que a gente não nasce com ela. Ela aparece depois. Tudo bem? E as células imunes estão aí junto. Não são linfócitos T e B, né? E quem seriam essas células apresentadoras de antígeno? O macrófago é uma. Mas só ele? Não. Células dendríticas, que a gente já falou numa aula anterior, né? Apresentar um antígeno é englobar esse antígeno e apresentar na sua membrana para linfócito T e B, pedaços desse antígeno. Tudo bem? É isso que essa célula vai fazer. A gente vai falar já já delas também, né? Tá, temos algumas ideias aí, né? Do que a gente já viu algumas coisas. Vamos falar então, primeiramente, dessa defesa imune, que é chamada de inespecífica, imunidade natural, imunidade inata ou imunidade congênita. Qualquer uma dessas palavras é a mesma coisa. A gente nasce com esse tipo de defesa. Olha lá, ela é ativa desde o nascimento, não requer contato com o antígeno inicial e ela vai ser aumentada em termos de eficácia quando a gente tiver a resposta ou a defesa específica atuando junto. Quem é essa defesa específica? A participação de linfócito T e B. Então, as nossas primeiras defesas seriam as barreiras
que nós vamos ver já já e recordar. E defesas internas. O que seria uma barreira? Alguém sabe? Eu tenho uma ideia? A pele. Pele, membrana mucosa. Isso é a primeira linha de defesa. Todo mundo nasce com pele e com membrana mucosa, né? Principalmente mucosa, que eu falo que são as membranas internas do sistema genital, urinário, digestório, a gente já viu tudo isso, respiratória, tudo membrana mucosa, né? Então essa barreira é basicamente pele. E essas defesas internas, às vezes podem ser defesas de mediadores solúveis, processo inflamatório, fagocitose, febre, que a gente vai discutir. A gente nasce com essa capacidade, né? Pode falar. A gente estudou sobre as mucosas participarem da produção de ácido faz parte dessa barreira primária. Só que IgA, Ele ele é vindo de plasmócito, vindo do linfócito B. Isso aí já é resposta, é defesa específica, não é inata. Eu estou falando de membrana mucosa em termos de epitélio. Esquece a IgA, por enquanto. Ok? Ela vai ter, então, a mucosa ela vai participar Das duas defesas. Exatamente. Então vamos lá. Vamos falar dessa imunidade inata, ou inespecífica, ou congênita, enfim. Como barreiras. A nossa primeira linha de defesa é a pele, nosso revestimento externo, e membranas mucosas. Por que eu estou falando dela? Porque a membrana mucosa vem em segundo lugar da membrana cutânea em termos de extensão. Né? Tudo bem? Quantidade que a gente tem de membrana mucosa em praticamente todos os sistemas, né? Ela faz parte. Não estou falando da IgA secretória, que faz, em toda a membrana mucosa tem. Acabei de responder aqui. IgA é parte de defesa específica, envolve linfócito. Eu não estou falando de linfócito ainda. Tudo bem? Uma segunda linha de defesa que a gente nasce, barreiras químicas. Líquidos, pH ácido. Por exemplo, pH, o ácido clorídrico do estômago, de certa maneira, impede a proliferação de bactérias. O pH vaginal, a mesma coisa. A lágrima, todos esses líquidos que têm aí substâncias podem contribuir como barreira química, né? Reflexos, como tossir, espirrar, isso é uma forma de proteção. A gente nasce com esses reflexos, né? Para expelir qualquer coisa que esteja irritando aquela região. Tudo isso faz parte de defesa inespecífica. Não estou falando de linfócito T nem de B. Quem seria a segunda linha de defesa? Porque essas são as primeiras. A segunda linha de defesa inespecífica. Fagocitose, e a gente automaticamente pensa em sistema mononuclear fagocitário. O que é mesmo o sistema mononuclear fagocitário? Vem de monócito, e são todos os macrófagos que a gente tem no corpo, cuja função básica é fagocitose. Só que a gente não pode esquecer que o macrófago sintetiza pelo menos 50 tipos de coisas diferentes que atrai células e assim vai, né? Então é ele mesmo, como principal célula, mas ele não é o único que faz fagocitose, né? Neutrófilo, por exemplo, é um fagócito. E ele não pertence ao sistema mononuclear fagocitário, mas ele é capaz de fazer fagocitose, né? Então nós estamos falando da fagocitose de uma maneira geral. Processo inflamatório e febre, a gente acha e vê isso como uma coisa ruim, mas não é. Mostra um processo inflamatório ou febre que o sistema imune está ativo, ele está brigando contra o antígeno. O problema da inflamação e da febre é a resposta ser exacerbada, é diferente, né? E aí você tem que controlar. Mas o processo em si é muito bom para mostrar que o sistema imune está ativo, respondendo, né? Essas proteínas a gente vai falar muito rápido, interferon, sistema complemento, porque a Imuno vai falar melhor disso com vocês. Eu vou dar uma visão geral, né? E nós temos aí as células natural killer, que pertencem à família dos linfócitos, que a gente vai ver já já, em termos de linfopoese, mas ele não é linfócito. A gente nasce com esse tipo de célula sem ter antígeno e sem ter a participação de linfócito T e B. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Tá, vamos olhar. Já já a gente vai completar todo esse esquema, apesar de estar em inglês, a gente vai entender aí. Nós temos aí o complemento, mediadores inflamatórios,
e algumas citocinas liberadas por outras células que não do sistema imune. Eu estou querendo falar desse sistema, desses mediadores solúveis, que a Imuno vai falar muito sobre isso com vocês. Por exemplo, o que é o sistema complemento? São proteínas do plasma. Se é proteína plasmática, quem é que produz mesmo? Hepatócito. Então, qualquer problema em hepatócito, problema geral, que a gente já sabe, né? Proteínas plasmáticas que ligam antígenos e marcam esses antígenos para eles serem fagocitados. São muito importantes. O sistema complemento é muito importante, né? Interferon, vamos lá. Pequenas proteínas ou glicoproteínas produzidas em resposta à presença de um antígeno. Então, nós temos as células que produzem esses interferons, né? Interleucinas, que é conversa entre célula. Por exemplo, algumas promovem a diferenciação e crescimento de linfócito T e B, células hematopoéticas, mas aí a gente já está falando de linfócito T e B. Estou falando só chamando atenção aqui para complemento e interferon. E não vamos ficar discutindo muito esses mediadores solúveis, que a Imuno vai se encarregar disso, mas vocês têm que ter em mente que isso marca, sinaliza que tem um antígeno, para outras células poderem combater, né? Tá, vamos seguir. A gente nasce com isso, né? Sem ter a participação do antígeno ainda na jogada. Olha as células imunes, a gente já passou por elas. O macrófago, que pertence ao sistema mononuclear fagocitário, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócito, plaquetas, de uma maneira geral. Essas são as células imunes do sistema imune. Eu tirei linfócito T e B. Por quê? Porque quando eles participarem de uma resposta imune, a gente já está falando de uma defesa específica. A gente não nasce com ela. Tudo bem? Por isso que eu tirei eles fora, né? E aí essas células imunes, junto com os linfócitos, vão fazer parte da específica quando os linfócitos T e B estiverem na jogada. Então vamos lá. Qual é a diferença entre essas defesas? Essa defesa específica, ela é inativa ao nascimento, ela requer exposição ao antígeno e os maiores protagonistas, junto com as células acessórias, as outras células imunes, são os linfócitos T e B. Então, quando o bebê está protegido, qualquer bebê, não é só o ser humano, ele não tem exposição ao antígeno, a não ser que passe pela papeira da mãe e bebê, né? No momento em que ele nasce, ele já tem toda aquela defesa congênita, inata, específica. E a partir do momento que ele vai entrando em contato com diferentes antígenos, vai aparecendo essa específica, né? Então, requer a presença de um antígeno, né? E nós temos dois tipos de defesa específica, o que a gente chama de imunidade celular, linfócito T, e o que a gente chama de imunidade humoral, linfócito D. Vocês entendem o que é isso? O que é uma imunidade celular? Quando a célula, por exemplo, um linfócito T citotóxico, vai estimular a apoptose de outra célula. Está participando diretamente disso. E a humoral? Quando tem produção de anticorpos ou imunoglobulinas. Tudo bem? E a gente sabe que B se desdiferencia em linfoblasto para ele produzir o plasmócito, e é o plasmócito que vai fabricar os anticorpos ou as imunoglobulinas, né? Tá, vamos seguir. Alguma dúvida até aqui? Falando agora dos linfócitos. Então, o linfócito B é o que produz, através do plasmócito, obviamente, anticorpos, e eles vão se ligar ao antígeno e vão marcar esse antígeno para eles serem destruídos. Por exemplo, a Imuno vai falar muito disso. Um antígeno, a bactéria, opsonizada, o que é isso? Revestida por anticorpo. Quem produz isso? Plasmócito, veio de linfócito B. Facilita muito a fagocitose dele, a distribuição. É nesse sentido que eu estou falando aqui, né? Também. Célula B e célula T também produzem citocinas, não são as únicas, né? E essas células vão conversar com outras, através das citocinas, com outras células imunes, né? Então, fatores quimiotáticos atraindo outras células, fatores que estimulam a mitose de outras células. A conversa é via proteína ou glicoproteína, que essas células mesmo produzem, né? Que é o que a gente está falando, inclusive interferon e interleucina aí também, né?
Imuno vai falar muito, então vocês têm que sair daqui com uma ideia do que seria esses órgãos linfóides e por que eles são muito importantes no sistema imune, para o sistema imune, que é o que a gente vai dar uma ideia geral. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, falando em linfócito T e B, falando em órgão linfóide, que é predomínio de linfócito T e B, eu já estou falando em defesa específica. Tudo bem? Eu tive que ter um contato com o antígeno para o linfócito T e B poderem atuar. Se eles não participarem disso, eu estou falando daquela defesa que eu adquiro quando, na verdade, que eu já tenho quando eu nasço, né? Quando a gente nasce, que é inespecífica, não envolve linfócito T e B. Tudo bem até aqui? Seguinte. Então, olha lá, a imunidade específica, a defesa específica, ela requer antígeno. Depende de linfócito B via plasmócito e de linfócito T. E a gente tem essa imagem que a gente já viu. Quem é esse stem cell? Eu tinha duas células tronco. Como que elas chamavam? Célula tronco hematopoética mieloide e célula tronco hematopoética linfóide. A gente falou muito da mieloide quando falamos de sangue, né? E falamos pouco da linfóide, que a gente vai falar mais agora. Porque é ela que vai originar o pré-T e o pré-B, eu estou falando em pré ainda. O pré-B fica na medula óssea e vai amadurecer em linfócito B. Aí ele vai sair da medula e vai povoar o órgão ou os órgãos linfóides secundários. Então a medula óssea é órgão linfóide primário ou central. É onde tem o desenvolvimento, o aparecimento de um pré-B, eu estou falando primeiro do B, e o seu amadurecimento, o treinamento para ele reconhecer um determinado antígeno. E o T? O pré-T também é originário da medula óssea. Vem da célula tronco hematopoética linfóide. Só que o pré-T agora sai da medula e vai para o timo, onde ele é amadurecido. O que é esse amadurecimento? Fazer com que ele reconheça antígeno. Treine esse linfócito T a reconhecer diferentes antígenos. A gente costuma falar que a medula óssea é a academia para o B de treinamento e o timo é a academia de treinamento para o T. O que é esse treinamento? Reconhecer diferentes antígenos. Tudo bem até aqui? O pré-B permanece na medula e é amadurecido em B. O T vai para o timo e é amadurecido em 3 tipos de linfócitos T, que a gente vai ver. O amadurecimento seria aprender a combater. Isso, seria reconhecer. Olha o que o esquema mostra. Um antígeno, por que ele está mostrando antígeno aqui, ó? Por que tem esse antígeno? Porque é uma defesa específica, requer a presença do antígeno. Quem é a inespecífica não requer a presença do antígeno para ela atuar. Lembra que a gente viu isso, né? E olha agora o T. Eu tenho 3 tipos de linfócito T. O citotóxico, que é o que promove a apoptose em vários tipos celulares. O helper, que é o que promove a ativação do B, por isso que tem esse sinal positivo, e também interfere na proliferação de linfócitos T citotóxicos. O helper. Positivo por quê? Porque ele ativa outras células. E o supressor ou regulatório, o nome agora é mais regulatório, tem um sinal negativo aí. Por quê? Porque aquele linfócito, cuja liberação de citocinas vai controlar a atividade de outras células, não deixando elas serem muito ativas, mas também nem pouco ativas. Por isso que o nome é supressor ou regulatório. Ele está aí fazendo esse sinal negativo para suprimir respostas exacerbadas das duas células. Né? E aí, o que o autor mostra? Que toda vez que o linfócito B for ativo, na presença de um antígeno, ele vai se desdiferenciar em linfoblasto, o linfoblasto não está aí, para aparecer o plasmócito. E é o plasmócito que produz anticorpo, imunoglobulina. E sempre nessa ativação, além do plasmócito, ele vai produzir uma célula de memória, B. O que é essa célula de memória? Qual a vantagem da gente ter uma célula de memória?
vai estar pronta já para aquele determinado antígeno. Na hora que ele tiver uma segunda exposição ao mesmo antígeno, a resposta é muito rápida, né? Tá. E olha agora, eu também tenho, no momento da ativação de linfócito T, no caso aí o citotóxico, linfócito T de memória. Geralmente os livros não trazem linfócito T de memória, mas os dois têm. Tudo bem? Eu tenho T de memória e tenho T de memória, para ser uma resposta muito rápida. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá, vamos seguir. Aí vem a pergunta, mas por que os linfócitos? Não poderia ser um mastócito para fazer tudo isso? Por que tem que ser linfócito, né? Primeira coisa, são as únicas células que nós temos que, uma vez treinadas onde? A medula óssea B e no timo D. Uma vez treinadas, amadurecidas, elas reconhecem especificamente qualquer antígeno. Então, a gente está preparado para combater qualquer antígeno. Mas e as pestes, e as doenças, a Covid? O sistema imune não estava, ele precisou de um tempo para se preparar para aquilo. Por isso que vem as doenças. Né? Enquanto está tudo funcionando, a gente está preparado para isso. Senão a gente estaria doente o tempo inteiro. Pensar como que é o sistema imune, né? Como ele está muito bem preparado. Né? Então, são únicos. O que é esse aprendizado imunológico, né, que ele vai reconhecer e atacar? É a precisão do alvo. Ele não conhece especificamente o antígeno. Ele aprende a fazer isso enquanto amadurecendo, ou está amadurecendo. Né? E ele tem memória imunológica. Nenhuma outra célula tem célula de memória. Não existe mastócito de memória. Né? Existe um linfócito T de memória e B de memória. Nenhuma outra célula tem memória imunológica, e não as duas. Né? Por conta disso, eles são os escolhidos. E aqui nós temos a imagem no esfregaço sanguíneo de um linfócito, só para a gente lembrar como que era a morfologia dele mesmo. Eu tenho linfócitos grandes, médios e pequenos. Esse aqui é o pequeno, que é a grande maioria. Como que ele era? Basicamente um núcleo, redondo, único, um depósito agranular. Vocês lembram disso? E um pouquinho de citoplasma. Né? Basicamente a gente vê um núcleo nele. Eu posso falar se é T ou D? Não, a gente não consegue falar. Só por marcação de receptores de membrana imunocitoquímica que a gente reconheceria. A gente não reconhece microscopia de luz. Né? E a imagem dele na microscopia eletrônica, que basicamente quem manda é o núcleo aí, né? Pouco citoplasma. Vamos seguir. O que mais? Oriundos da mesma célula tronco lá na medula óssea, o T e o B. Quem é essa célula tronco? Hematopoética, linhagem linfóide. Eu tenho que falar, porque eu tenho a hematopoética, linhagem mieloide. Eu tenho que falar que a linhagem é linfóide da célula hematopoética. Né? Amadurecem órgãos linfóides primários diferentes. Quem são eles mesmo? O B, medula óssea, o T, timo. Amadurece. Os dois são originários na medula, pré-B e pré-B. Né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente pega os livros novos, mais recentes, eles falam que esse linfócito D vem de medula óssea, bone marrow, né? Em inglês, não é. É bursa de Fabricius, bolsa cloacal. O que é isso? Lá na ave. Antigamente se acreditava que o homem tinha tecido bursa equivalente, muito tempo atrás, para fabricar linfócito B. E depois, com o tempo, viu que não era nada disso. Ele tem medula óssea, que é ela que faz isso. Então, o nome original B não é de medula óssea, é de bolsa cloacal. Então, tem muito livro que traz isso e não é não. Né? Em termos de origem do nome, né? Da denominação. E olha agora, a maioria dos linfócitos T e B, uma vez amadurecidos, eles vão povoar os órgãos linfóides secundários. Quem são os órgãos linfóides secundários? Baço é um órgão linfóide interposto na circulação sanguínea. O que mais? Linfonodo, são vários. Órgãos linfóides secundários interpostos na circulação linfática. O que mais? Malte, que a placa de Peyer é um tipo. Balte, né, que a gente já viu. Tecido linfóide associado à mucosa. Tudo bem?
Malte é o nome geral, né? Ou seja, qualquer antígeno que atravessar a primeira barreira, qual é a primeira barreira mesmo? Pele, mucosa, ele vai cair em um conjuntivo que tem tecido linfóide, uma malte. Isso se for porta de entrada antígeno. E a gente viu, né? Tá, ele conseguiu atravessar essa primeira barreira, conseguiu enganar a malte. E aí, ele cai no sangue. Se ele cair no sangue para se disseminar, um dia ele vai chegar no filtro, que é o baço. E ele vai ficar aprisionado lá, na tentativa de destruir ou de ser destruído pelos linfócitos que povoam esse baço. Tá, ele não foi pelo sangue, ele vai se disseminar por linfa. Quem que ele vai encontrar? Linfonodo. Por isso que a gente tem isso, né? Como uma forma de proteção, destruir um antígeno que caiu na linfa. Qualquer antígeno, seja ele interno ou externo. Antígeno gosta de disseminar e parar em outro local, proliferar em outro local. A célula tumoral é o maior exemplo que a gente tem, né? Ela quer alcançar linfa e sangue para poder se instalar e causar, assim, aparecimento de outras células em outros locais, não necessariamente no local primário, né? Esses metástases que a gente já falou. Então, na verdade, esses órgãos linfóides secundários, eles são povoados pelos linfócitos já treinados, né? E aí a gente já falou sobre isso. Qual era a cor que tinha o tecido linfóide, vocês lembram? Basófilo, em HI, vocês lembram disso? A que se deve essa basofilia que já já a gente vai ver? Predomínio de linfócito T e B. E ele não é praticamente núcleo? Um pouquinho de citoplasma? Tudo é basófilo, núcleo, em HI ele fica basófilo. E a gente tinha aí uma organização, vocês lembram uma organização nodular? Que tinha centro germinativo, que eu já tinha meio que adiantado isso. A placa de Peyer tinha um monte de estrutura redonda, vocês lembram disso? Quem era que predominava mesmo aqui? O B, linfócito B. Então a gente vai ter dois tipos de arranjo de tecido linfóide. O nodular, onde predomina o B, e o difuso, que fica entre o nodular, onde predomina o T. Então essas células ficam lá esperando qualquer antígeno. Malte, que a gente viu, tonsilas, palatina, faringiana, lingual, é tudo malte que a gente vai ver. Portas de entradas antígenos, sistema respiratório, digestório, né? Tá. Baço, eu tenho que ter organização nodular e difusa, para ter T e B. Linfonodo, a mesma história, organização nodular e difusa. Então o tecido linfóide sempre vai estar nessas duas organizações. E quando a gente tiver isso, a gente já está falando em órgão linfóide secundário. E tem T e B já treinados. Tudo bem? Tá, vamos seguir. Pois não. O órgão linfóide secundário, você onde nem nasce, né? Onde briga. O B, o primário, o central, é para nascer e amadurecer linfócito T e B. Treinar. E o secundário é o palco da briga. E o maior exemplo disso é: linfonodo é palpável? Não. Não pode ser palpável. Nem o linfonodo sentinela. A partir do momento que o linfonodo se torna palpável, aprisionou um antígeno. Ele não é palpável. Tudo bem? Geralmente o médico vai lá, o clínico, e começa a palpar, por exemplo, a região do pescoço, que tem um monte de linfonodo. Se ele sentir algum demasiado, ele já vai suspeitar. Tem algum processo de faringite, laringite, que geralmente é naquela região. A mesma coisa axila, a mesma coisa virilha, não é palpável. Se ele tiver palpável é porque tem antígeno aprisionado. Tudo bem? O baço é demasiado, quando o clínico vai lá também e vai palpar a fígado do baço. Não pode ser grande, tem uma dimensão certa, porque é aprisionamento de antígeno, quando ele demacia. Né? Então, o maior exemplo é disso. Palco de briga entre as células, linfócito T e B e outras células acessórias, tentando destruir o antígeno. Né? Só um detalhe: antigamente os linfonodos eram chamados de gânglios linfáticos. A gente não chama mais assim. Gânglio é só para a parte de tecido nervoso, periférico. Então, quem chamar de gânglio está desatualizado, é linfonodo. Né? Vulgarmente, os pacientes conhecem como língua.
Então, claro, você vai chegar para o paciente e falar, não, isso não é linfonodo. Não vai entender, né? Mas assim, a linguagem oficial, científica, é linfonodo. Tudo bem? E lá no final, que a gente já tinha falado, quando a gente olha linfócitos, microscopia de luz e eletrônica, sem ter técnica específica para marcar sua membrana, os seus receptores de membrana, a gente não sabe se a gente está vendo um T ou B. A gente precisa ter marcação específica para falar quem é quem. Tudo bem? Mesmo olhando um módulo e falar, mas aqui eu sei que tem B, mas tem B também. A gente vai ver, predomina B, não é que só tem B. Né? Vocês lembram no arranjo nodular do centro germinativo? O que era esse centro germinativo? Como que ele se apresentava? Menos basófilo. E o que ele indica? Linfoblasto. Presença de linfoblasto. Não tem plasmócito lá dentro. Indica, a gente fala assim, a definição é a expressão morfológica do contato com o antígeno. Tem antígeno lá, quando tem centro germinativo. Tudo bem? Então, se a gente pegar um linfonodo de um recém-nascido, ou um linfonodo de uma pessoa já com 10, 20 anos, enfim, como que é o linfonodo? Os nódulos, vamos pensar, né? Linfóides, lá do tecido linfóide nodular. Tem centro germinativo ou não? A maioria vai ter. Já teve contato com um monte de antígeno, né? Mas se nascidos já são nódulos sem centro germinativo. A gente vai discutir isso. Tudo bem? Posso seguir? Tá, vamos só mais um pouquinho. Essa é a célula tronco hematopoética da linhagem linfóide. E ela origina, olha lá, o pré-T, desculpa, o pré-B, o pré-T e as células natural killer, que essa é da defesa imune inespecífica. Eu não preciso do antígeno para ter a célula natural killer. Ela tá aí, ó. Não precisa dele. Ela é muito parecida morfologicamente com um linfócito, um grande linfócito. Mas ela não faz parte da defesa específica. A gente nasce com essas células ativas. O pré-B permanece lá na medula, amadurece, vai para órgão linfóide secundário, pode passear no sangue, porque o tempo inteiro eles estão passeando. Vamos pensar sangue e linfa. Como que forma mesmo a linfa? O extravasamento do plasma. Lembra disso? Coletado pelos capilares linfáticos, capilares em fundo cego. Tá, a linfa é devolvida para o sangue. Qual é a diferença dela para o sangue, em termos de célula? Eu posso encontrar qualquer célula na linfa? Posso. Menos quem? Hemácia, plaqueta. Que essas células não saem, mas as outras saem. Só que a quantidade de célula, o tipo, claro que tem mais linfócito do que outras células. Porque eles estão mais envolvidos aí com destruição de antígeno, mas eu posso encontrar células na linfa, tudo bem? Ela é devolvida para o sangue de novo, né? Tá. Então, uma vez povoando órgãos linfóides secundários, eles passeiam pelo sangue pela linfa o tempo inteiro, quando eu tiver plasmócito, eu sei que já teve contato com o antígeno, né? Para fabricar aí os anticorpos ou imunoglobulinas. E célula B de memória sempre presente quando o antígeno estiver presente e ela já foi exposta a esse antígeno. A resposta vai ser mais rápida, uma segunda exposição ao mesmo antígeno, né? Que a gente já tinha falado. Vamos falar do pré-T. O pré-T sai da medula, vai para o timo. É o órgão, a academia de treinamento dele, reconhecer antígeno, né? Tá, eu tenho três tipos de células T efetoras que o autor está mostrando aí. O helper, o citotóxico e o supressor ou regulatório. E uma célula de memória para cada um, sempre. Geralmente os livros não trazem essa célula de memória T na exposição onde eles falam de teoria, né? Que a gente já tinha falado. Os três tipos e a gente vai falar de cada um, né? Tudo bem? E aí, só falando das células natural killer, se assemelham morfologicamente a linfócitos, grandes linfócitos, não requerem exposição a antígeno para serem ativadas, a gente nasce, é defesa inespecífica isso aqui, e atuam de maneira muito semelhante a linfócito T citotóxico, no sentido de promover a apoptose de células infectadas por vírus e tumorais. Elas estão mais associadas com isso, destruição de célula tumoral e vírus, de uma maneira geral. Mas precisa ficar bem claro, a origem é a mesma, célula tronco hematopoética linfóide,
mas ela é da defesa, ou ação da defesa inespecífica. Tudo bem? Vocês vão ouvir muito a imunologia falar sobre elas. Isso aqui é só um exemplo, e a gente já vai sair do intervalo. Medula óssea, mostrando que um pré-T sai da medula e vai para o timo, onde ele vai ser treinado, e daí ele sai do timo e vai para um órgão linfóide secundário, para fazer resposta imune, que a gente chama de imunidade celular. Esse T está representando os 3 tipos, né? Lá no órgão linfóide secundário, quando ele estiver povoando, ele vai sempre estar na organização difusa, nunca modular, em termos de quantidade que a gente já falou, né? E o B? O B está lá na medula, o pré-B permanece na medula, e olha o que o motor está mostrando. Antigamente se achava que a gente tinha tecido bursa equivalente, mas a gente sabe que hoje não, isso aqui é medula, né? E aí ele vai para órgãos linfóides secundários em regiões de B. Quem é mesmo a organização para a região de B, que guarda B? Tecido linfóide nodular, que a gente já sabe, predominantemente B. E aí, uma vez ativado, ele tem que se diferenciar em linfoblasto, plasmócito, para produzir o anticorpo, né? Que a gente já viu. Tudo bem? Uma outra forma de representar aí. Agora eu falo assim, o linfócito sai da medula, entra no órgão linfóide. Sai como? Via sangue ou via linfa? Tem uma regra. Para sair, sempre via linfa. Para povoar, sempre via sangue. Isso é a regra. Bem? Em qualquer órgão. Se ele for passear, ele vai sair via linfa. Se ele for povoar, ele vai entrar via sangue. Então, o linfócito que hoje está lá no linfonodo, ele não vai viver eternamente no linfonodo. Ele pode sair daí, cair na linfa, cair no sangue, porque a linfa volta para o sangue, e povoar, por exemplo, o baço. Nada impede. Essas células o tempo inteiro estão circulando. Uma vez lá e não fica eternamente lá. Né? O linfócito tem uma meia-vida muito longa, principalmente o T. Porque o B se diferencia em plasmócito, né? O linfócito B, plasmócito, mas o T não. Então ele pode sair de um órgão para outro. Né? Tá. Povoar, formar região nodular e difuso, dentro de um linfonodo, dentro de um baço, fazer parte do órgão linfóide. Aí ele pode sair de linfa e voltar depois? Sim, ele passeia. E aí ele vai voltar mesmo? Sim. Se ele sair dali, ele vai sair via linfa, se ele voltar para ele, vai voltar via sangue. Tipo, o linfócito eles têm um lugar que eles moram, só que eles... Podem não morar eternamente, eles podem passear. Sim. Vamos lá. Sair para circular pelo corpo, linfa. Sair de um órgão para outro órgão e voltar para onde ele estava. Sangue. Vou voltar a falar disso. Linfócito B. Uma vez exposto ao antígeno, reparem, ele vai reconhecer, porque ele tem um receptor que ele recebe durante o seu treinamento na medula óssea, que é chamado de BCR. O que é isso aí? Receptor de célula B. Eu falo isso porque às vezes vocês vão ler em trabalhos científicos e não entendem o que é isso. No amadurecimento de um B na medula, ele tem que ter um receptor que marca que ele é B. E esse receptor é chamado de PCR. Já o T, como que ele vai ganhar? Aí tem duas diferenças. Para ele ganhar o receptor de célula, para ser célula T, ele tem que ter esse complexo maior de histocompatibilidade, que chama MHC. A Buquimuno vai falar sobre ele, mas tem que ter esse complexo maior de histocompatibilidade, que é uma proteína de membrana. E pior, tem o tipo 1 e tipo 2, que a gente vai falar já já. Por que eu coloquei isso aqui? Para vocês verem que o B não requer o MHC, mas o T requer. O que é isso? Imagine isso aqui como uma proteína de membrana, para ficar mais fácil nesse momento. E já já a gente vai falar sobre esses MHC tipo 1 e tipo 2. Né? Então, além do receptor para a célula T, o T também tem esse MHC na sua membrana, tipo 1 ou tipo 2, que ele recebe durante o treinamento lá no time. E olha aí, para mostrar a imunidade do B, que eu insisto, não é medula óssea, é por conta da bolsa cloacal. Né?
todo livro fala que é por conta dela e não é. Né? E aí a gente vai fazendo um intervalo, que a gente vai começar a falar sobre esses marcadores de membrana. E vamos ver como que eles vão recebendo à medida que eles vão sendo ativados. O que mais a gente tem, vamos falar assim, estudado é T, é linfócito T, mas o B segue mais ou menos a mesma história. Ok? Então, a gente vai falar já então sobre